Bom dia, estamos no dia 157 de leitura da Bíblia. Começaremos com Romanos, capítulo 11, versículos de 25 a 36. A bondade de Deus para com todos. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, armados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcançassem misericórdia, à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Louvor a Deus! Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Livro 1 de Samuel, capítulo 21. Davi vai para junto de Aimeleque. Então Davi foi até Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou: Por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: O rei me deu uma ordem e disse que ninguém deveria saber por que ele me enviou e qual é a tarefa de que ele me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que eles me encontrassem em tal e tal lugar. Agora o que você tem à mão? Dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi, dizendo: Não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-me vedadas as mulheres, e o corpo dos soldados está puro. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia ali outro, a não ser os pães da proposição que tinham sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados num devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque: Você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu a quem você matou no vale de Elá, está aqui enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser essa. Davi disse: Não há outra semelhante, dê-me essa espada. Davi foge de Saul para Gate. Naquele dia, Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém, os servos de Aques lhe disseram: Este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos deles. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: Vocês estão vendo que este homem está doido? Está louco, porque o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim?
devo deixar que este entre em minha casa? Livro 1 de Samuel, capítulo 22. Davi se esconde em Adulão e em Moabe. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou o chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fique neste lugar seguro. Vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul mata todos os sacerdotes de Nob. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo numa colina, com a sua lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos seus servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares de chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que meu filho fez aliança com o filho de Jessé. Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que meu filho instigou contra mim o meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nob para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu mantimentos e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. E todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. E este respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e consultou Deus a favor dele para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da sua guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, que o rei jamais acuse este seu servo, nem ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam: Volte-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o edomita, se voltou e investiu contra os sacerdotes. Naquele dia ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Abiatar refugia-se com Davi. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua. Mas comigo você estará a salvo. Salmos 66. Cântico de louvor e gratidão. Aclamem a Deus todas as terras.
Cantem louvores à glória do seu nome. Deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca, eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegremos dele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendigam, ó povos, o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos refinastes como se faz com a prata. Tu nos deixas cair na armadilha, pusestes uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocaustos de animais gordos, com aromas de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Venham e escutem todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que ele tem feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu à voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça.